Boa noite a todos, né? Estamos começando hoje a nossa primeira aula remota, nossa primeira aula online. É com muita satisfação que eu estou reencontrando de novo com vocês, alunos do segundo ano do Colégio Laser. Eu estou aqui na minha casa, eu montei um estúdio aqui improvisado, né, para estar gravando essas aulas. E digo para vocês que eu estou muito feliz, sabe? Nós, professores, estamos tendo uma oportunidade de nos reinventar. E espero que vocês gostem dessa aula. Hoje eu montei uma aula com slides, né, com animações, ilustrações. Nas aulas via Hangout, que serão os plantões ao vivo, usarei a lousa. Na minha cidade, eu sou de Conceição de Rio Verde, eu tenho uma sala com quadro para facilitar o nosso encontro, ok? Vamos lá. Qual que é o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar com quantidade de movimento, ou conhecido como momento linear. Por que eu coloquei os dois nomes? Primeiro, vamos fazer aqui um entendimento do nome. Alguns vestibulares, principalmente vestibulares de Minas, São Paulo, Rio, usa muito a nomenclatura quantidade de movimento. Quando você pega uns vestibulares igual da UEL do Sul, Universidade Estadual de Londrina, usa a nomenclatura momento linear. O que é a quantidade de movimento? Na verdade, a quantidade de movimento ela é uma grandeza física, né, vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido, e ela é o resultado do produto entre a massa de um corpo e a velocidade adquirida por ele, quilogramas metros por segundo, ok? Para a gente começar os trabalhos de hoje, vamos lá. O que eu vou fazer hoje nessa aula? Uma revisão da apostila 5, Física Setor A, Tchulu. Uma revisão que vai abranger da aula de número 1 até a aula de número 10, iniciando na página 158 até a página 171. O nosso último encontro presencial, nós estávamos iniciando a aula de número 10. Lembram disso? Então vamos mergulhar juntos aí nessa nova aula juntos aí. Nenê, vamos começar. Vamos lá. Então já sabemos que o momento linear é uma grandeza vetorial. Ela tem intensidade, direção e sentido. Dentro da quantidade de movimento, eu quero explorar alguns tópicos. Então, o primeiro tópico que eu quero explorar com vocês é coeficiente de restituição. O que seria um coeficiente? O coeficiente de restituição é o resultado da razão entre o módulo da variação de velocidade de afastamento e o módulo da velocidade de aproximação, certo? Entre corpos participantes através de um choque mecânico. Vamos entender com mais clareza isso daí? Quer ver? Olha comigo, eu coloquei uma ilustração para nós. Então vamos lá. Eu tenho um corpo número 1 com uma velocidade V1. Você observa que o corpo número 1 ele está partindo do pressuposto que a orientação da trajetória seja para a direita. O corpo número 1 está a favor da trajetória. O movimento a favor é um movimento progressivo, lembra disso? Vou partir do pressuposto que o V2 ele está contra a trajetória, no movimento retrógrado, e que ambos os corpos, né, deslocam-se horizontalmente e eles têm um choque em certa parte dessa trajetória. Após o choque, vocês percebem o quê? O sentido vai modificar. Então, olha que interessante. O V1 passou a ter uma velocidade V1', mudou o sentido, estava para a direita, passou para a esquerda. O V2 estava para a esquerda, passou para V2', para a direita. Vamos lá. Como é que eu vou calcular a restituição? Luciano, eu queria entender essa restituição. Essa restituição ela vai ser um valor sem unidade
podendo ser representado em forma percentual, e vai verificar o quanto que foi restituído, principalmente quando eu parto do aspecto de energia, o tanto de energia que foi restituída após essa colisão. Então, como é que seria o cálculo dele? O E, que é o símbolo de restituição, aqui eu coloquei a velocidade de afastamento pela aproximação. Comentei com vocês em sala, a gente pode fazer o módulo da variação, vou colocar aqui embaixo, a variação da velocidade de afastamento pela variação de velocidade de aproximação. Então, esta razão vai resultar para nós em um valor que varia de 0 a 1, no qual eu vou analisar, através desse valor, o tipo de choque envolvido, ok? Então, assim, para a gente fechar esse primeiro slide nosso, a restituição é o resultado dessa razão, entre o modo da variação da velocidade de afastamento pelo modo da variação da velocidade de aproximação. Tranquilo, gente? Caneta, papel, borracha, tudo certinho aí? Podemos para o próximo? Então vamos juntos. Esse choque que ocorre entre os corpos, né? Esses choques nós chamamos de choques mecânicos. Existem alguns tipos que nós vamos explorar hoje. Vamos trabalhar com 3 tipos de choques, né? Que vão ser classificados de acordo com a restituição dele, de acordo com o coeficiente de restituição. Então vamos lá. Nós vamos ter o choque perfeitamente elástico, o parcialmente elástico ou parcialmente inelástico e o choque inelástico ou perfeitamente inelástico. Então, nesse primeiro momento, é importante nós sabermos os nomes. Quero que vocês anotem para mim esses nomes. Pega aí, faz anotação de vocês, mas vamos entender um pouquinho de cada um. Vamos lá? Seguinte, posso, gente? Falta de sentir a voz de retorno de vocês. Vamos ver cada um aqui. Vamos iniciar com o perfeitamente elástico. O nome já fala. Se ele é um choque perfeitamente elástico, quer dizer o quê? Que toda aquela energia cinética que existia antes da colisão, né? Porque os dois corpos, né, nesse caso, estão se movimentando, ela é devolvida. Então, existe 100% de restituição. Vamos entender com um exemplo? Eu tenho um corpo número 1 com uma velocidade de 10 metros por segundo para a direita. Um corpo 2 com 20 metros por segundo para a esquerda. Observa que nesse momento eu não estou levando em consideração a massa dos corpos, ok? Os corpos colidem. E, após a colisão, observa, o corpo número 1 aumentou um pouco a velocidade, mudou o sentido, o corpo número 2 diminuiu a velocidade e mudou o sentido. Então, vamos calcular a restituição dele? Você percebe, vamos fazer uma conta aqui. No slide anterior, nós vimos que é a variação de velocidade, mas tem uma pegadinha aqui. Eu tenho que fazer 10 menos 20. Por quê? Porque o 20 ele está no sentido contrário, então ele teria uma velocidade negativa, seria o movimento retrógrado. Anota comigo aí, 10 menos 20 dá 30. E se eu fizer aqui embaixo, observa. Olha que olha interessante, eu tenho 18 aqui e eu tenho 12 aqui. Observa que o 12 está no sentido contrário. Se eu fizer 18 menos 12, dá 30. Então, em módulo, as velocidades possuem o mesmo valor. Conclusão, eu tenho uma restituição de 100%, um inteiro. Agora, olha que interessante. A quantidade de energia cinética envolvida antes da colisão é a mesma a quantidade envolvida depois. Então, esse é o choque perfeitamente elástico. Luciano, na prática, no dia a dia, eu consigo enxergar um perfeitamente elástico? Não. É uma situação ideal. Porque, querendo ou não, quando nós temos os choques, as colisões,
elas têm perca de energia, seja energia sonora, seja energia térmica. Essa transferência de energia acontece, ok? Então eu não tenho como partir do pressuposto que numa situação prática nunca vai ter perca de energia. Tudo bem? Vamos lá. Posso continuar? Segundo tópico, meus queridos. O choque parcialmente elástico. O nome já fala. Se ele é parcialmente elástico, quer dizer o quê? Parte da energia é devolvida, na verdade é restituída. Ocorre uma restituição parcial. Vamos entender isso daí? Os valores do exemplo anterior. Eu tenho um corpo 1 com uma velocidade de 10 metros por segundo, no sentido a favor da trajetória, e um corpo 2 com 20 metros por segundo, no sentido contrário à trajetória. Eles vão colidir. Após a colisão, observa que o de 10 passou para 8, mudou o sentido, o de 20 passou para 16 e também mudou o sentido. Vamos lá, olha que interessante, olha que interessante. A variação de velocidade de afastamento é menor que a de aproximação. Vamos entender o porquê disso? Olha a variação aqui. 10 menos 20 dá 30 metros por segundo. Se eu fizer 16 menos 8, dá 24 metros por segundo. Então, olha o que você percebe. Que a velocidade que eles estavam aproximando, a variação dela está maior que afastando. Luciano, como é que isso é possível? Então imagina só, os dois corpos colidem, vinham com uma velocidade, colidem e após a colisão separam, só que com menor quantidade do que? Olha aqui no slide, menor quantidade de energia. Olha que interessante, por que isso acontece? Eles vinham com alta velocidade, colidiram e aquela velocidade que, através dela, nós temos o conceito de energia cinética, a energia cinética, parte dela transferiu para outro tipo de energia. Isso fez com que os corpos adquirissem uma variação de velocidade menor. Por isso que nós falamos que é parcialmente elástico. Olha a restituição de 0 a 1. E o mais interessante, a energia cinética antes, se eu calcular do número 1 e somar com o número 2, é maior que a depois. Por quê? Porque antes, eu tinha uma quantidade de energia cinética que foi perdida ou dissipada após a colisão. Tudo bem, gente? Esse é o choque parcialmente elástico. Agora vamos lá, continuando. Nós temos, por último aqui, o choque perfeitamente inelástico. Fazendo só uma pontinha no exemplo anterior, eu vou voltar um pouquinho no nosso slide. No exemplo anterior, na prática, a grande maioria das situações, você vai ter uma parcialmente elástico. Você imagina só, quem já jogou bilhar, Antigamente falava jogo de sinuca, uma bolinha colide uma com a outra, você percebe que ali existe perca de energia, então nem tudo é restituído. Eu costumo falar que o choque parcialmente elástico é o que mais acontece no nosso dia a dia, beleza? Voltando aqui então, choque perfeitamente inelástico. Definitivamente não há restituição de energia. Como assim, Luciano? Eu estou com o corpo de 10 metros por segundo indo para a direita, o de 20 metros por segundo indo para a esquerda, no sentido contrário. Eles colidem. E após a colisão, eles passam a se movimentar juntos. Olha que interessante. Quanto que vale a variação aqui mesmo? Quanto que é 10 menos 20? 30. Agora, se eu fizer 6 menos 6, dá quanto? A variação é 0. Então, a velocidade, a variação da velocidade de afastamento, ela é nula. Se ela é nula, vai acontecer o quê? A minha restituição vai ser 0. Eu não vou ter restituição de energia. Tanto que é trivial,
A energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Luciano, na prática, onde que pode ter um perfeitamente inelástico? Vou dar um exemplo assim, até um pouco mais artesanal. Imaginemos dois, patinadores numa pista de gelo. Aí tem aquele movimento colossal que um dos patinadores, uma patinadora pula e o patinador consegue pegar ela no ar e ambos passam a se movimentar juntos. Poderia colocar como uma colisão perfeitamente inelástico. Ou um carro bate na traseira de um outro carro, de um caminhão, por exemplo, e infelizmente fica preso ali e os dois passam a se movimentar juntos. Um choque perfeitamente inelástico. Lembra sempre que após a colisão, eles adquirem a mesma velocidade e o mesmo sentido, ok? Tudo bem aí, gente? Tranquilinho? Estão notando tudo? Então, eu fiz aqui para nós um quadro resumo. Vamos resumir a nossa ópera de hoje aqui? Vamos lá, então. Agora é a hora de pegar caneta, borracha, papel, lápis, folha sulfite, apostila. Bora! Vamos lá. Então, eu tenho os tipos de choque: perfeitamente elástico, parcialmente elástico e perfeitamente inelástico. Nós temos os coeficientes, quando restitui 100%, parcialmente, e quando não há restituição. E nós temos as energias. No perfeitamente, a antes da colisão é igual a depois. No parcialmente, a antes é maior que o depois. E no perfeitamente, a antes também é maior que o depois. Ok? Agora, no início da aula de hoje, eu falei que a quantidade de movimento, o momento linear, é o resultado do produto entre a massa e a velocidade de um corpo, não é isso? Então eu trouxe para vocês aqui uma equação para resolver problemas com colisões. A equação, partindo do princípio da conservação da quantidade de movimento, nos exercícios que virão, sendo um pouco mais prático agora, nós vamos trabalhar com essa fórmula. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Muito simples. Massa 1 vezes velocidade 1. Massa 2 vezes velocidade 2. A massa é constante multiplicado pelas novas velocidades adquiridas. A gente fala assim, que a somatória da quantidade de movimento antes é igual à somatória da quantidade de movimento depois, baseado no princípio da conservação da quantidade de movimento. E o coeficiente de restituição que eu já havia comentado com vocês no nosso primeiro slide. Tudo bem? Esse é um quadro resumo do que vocês precisam para resolver os exercícios envolvendo momento linear e principalmente choques mecânicos. Gente, encerramos por aqui a aula de hoje. Aguardo vocês agora no plantão online via Hangout. Muito obrigado e tamo junto aí, gente. Fique em casa.